O mundo de hoje é tão complicado e os problemas que precisa resolver todo dia, obviamente te cansam. E no meio dessa vida real, você insistir em relações perdidas ou se afundar no vazio será um erro miserável que só te prejudicará a longo prazo. É por isso que precisa pensar para valer em ficar sozinho, dando valor a esse comportamento na solitude, ao invés de permanecer ao lado de pessoas que, por mais que pense que são importantes, na verdade, são só inimigas. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Relações efêmeras e sem significado. Tem gente que termina um namoro, passa 2 semanas e já está conhecendo alguém. Pulam de relação em relação. Não conseguem ficar nem um mês solteiro e em paz. E nessa carência, nesse desespero por companhia, nessa forçação de sentimentos e conexão, tudo que consegue são relacionamentos vazios e rápidos, que se baseiam apenas no prazer, na euforia do momento, no que um pode proporcionar para o outro. E quando começa a ficar o tédio, quando brigas aparecem e precisam resolver problemas juntos, não demora muito para um terminar e fugir da relação. Porque na modernidade é assim que as coisas funcionam. A maioria quer prazer, mas ninguém quer a vida real com as suas complexidades. Adoram uma intimidade sexual, porém são incapazes de estabelecer um vínculo essencial e profundo, que resolve dificuldades juntos e se amam apesar de entenderem as diferenças. As pessoas já não sabem amar dessa maneira, nem sequer se relacionar. Só criam conexões artificiais na rapidez, no descuido, na libertinagem e na imaturidade. Por isso divórcios só aumentam. Namoros se tornam cada vez mais tóxicos e o mundo vive uma infelicidade imensa. E quem reina em um mundo assim, adivinha, é aquele que enriqueceu o relacionamento consigo mesmo, sozinho, com a sua consciência e essência. Você nem sentirá falta da maioria. Quando se está em uma relação, quando você se acostuma com a companhia das pessoas, obviamente pensará que não consegue sem elas, ou que não há muita graça sem a companhia desses indivíduos em si. No entanto, essa sensação de apego, de consideração, de querer estar próximo, é só um estado de costume. Você se acostumou a ver essas pessoas no seu dia a dia, a falar com elas, desabafar, resolver problemas juntos, criar sentimentos e vínculo. Porém, você provavelmente já teve pessoas que antes tinha muita consideração também, mas que hoje nem sequer conhece mais, nem sabe por onde anda, certo? Percebe então? Você cria a ilusão de que não consegue viver sem determinadas pessoas no seu rumo. Porém, já vive sem pessoas que participaram de forma ativa em seu passado. Logo, você é capaz de se desprender de qualquer indivíduo, porque no fim é a sua mente que se apega demais e transforma o vínculo em correntes. Pois foi como falei, você se acostumou a estar próximo. E ótimo, se são pessoas incríveis, mantenha porque você tem sorte. Mas seres humanos, no geral, mudam, passam a ter opiniões adversas, te atrapalham com distrações ou até mesmo vícios, e se desesperam jogando um problema para o seu lado. Infelizmente, em algum momento, com alguém muito importante para ti, você começará a ter complicações, percebendo que a pessoa, de alguma forma, só traz negatividade para o seu caminho.
atrapalhando a sua vida e a sua paz. Ou a conexão já se desgastou e ambos ficam se olhando, se machucando, se prejudicando, em vez de um largar o outro. Compreenda, se uma pessoa te causa complicações no geral, ou te desanima e te estressa quase todo dia, você tem que cortar a relação. Quando já tentou conversar, mudar, discutir e nada adianta, se afastar será a melhor cura. E mesmo que pense que será o fim do mundo, lembre-se, no final das contas você vive sem ninguém. Basta deixar esse costume de ver a pessoa todo dia se dissipar e perceber que não sentirá falta da maioria que está em sua vida hoje. Conversas que não vão para lugar nenhum. Você já conversou com pessoas que, independente do assunto, nada se concluía e o raciocínio falhava constantemente, com a pessoa se embaralhando em múltiplas questões e não chegando em um ponto principal, ou pior, até concluía, mas só colocava em pauta polêmicazinhas de internet ou fofoca? Tem gente que só sabe conversar dessa maneira, explorando a mediocridade e achando o máximo tudo o que há de mais imbecil no mundo. Entretanto, o que esperar de uma sociedade que não lê livros, que não cuida de si mesmo, que não se atenta às questões profundas da vida? Indivíduos que sabem mais sobre um reality show ou uma influenciadora do que sobre eles mesmos. Por isso o nível de conversa só decai ultimamente. E sinceramente perder meia hora ou até horas em uma roda de conversa só ouvindo besteira, te garanto, prejudica sua consciência, atrapalha o seu raciocínio, enfraquece o seu julgamento. Portanto, se perceber que a conversa é só mesmice e assuntos rasos, diga que precisa ir, vá embora. Chegue em casa e converse consigo mesmo, ou leia um livro. Verá que serão minutos bem mais enriquecedores. Influência medíocre que só te desanima. Imagina você ter ao seu lado alguém que só sabe ser pessimista. A pessoa é até legal, interessante, mas vive falando mal do mundo, reclamando sobre as coisas, dizendo que não aguenta mais. E quando você com entusiasmo comenta sobre um plano, sobre uma possibilidade que podem aproveitar juntos, a pessoa diz para esquecer, te dá inúmeros motivos sem base alguma, claro, para tentar te convencer a não fazer. Enfim, pessoas desse tipo, como eu disse, talvez sejam legais no geral. No entanto, são sujeitos que estão afundados em uma energia bem ruim, em uma mentalidade fraca que já desistiu de tudo, que não tem vontade e nem percepção. E quando o indivíduo é assim, ele tentará de tudo para puxar para baixo não só ele mesmo, mas também quem está ao seu redor. Por isso vive te desanimando e te enchendo de pessimismo. Logo, corra de energia ruim. Fuja de quem só sabe reclamar, porque infelizmente são pessoas que te puxarão para baixo. Sentimentos que só te quebram. Você confia, ama, pensa em várias possibilidades de fazer alguém feliz. Não só isso, mas cria vínculos, faz amizades, confia, abraça, curte bons momentos. Investe tempo nessas pessoas. E quando percebe, você está andando na rua, vê a pessoa em si, vê o seu antigo grupo de amigos e fingem que nem te conhecem. E o problema é que não se trata das pessoas hoje serem frias. Não é isso. Elas só são fracas a ponto de serem indiferentes. E não é que elas não se importam. Elas, na verdade, não possuem a capacidade de se importarem. Porque de tão medíocres que são, não definem vínculos, não sabem como se conectar. E todos aqueles momentos, toda aquela história, te quebrou porque você achava que valia de algo, você sentia
e pensava que a pessoa também era capaz de sentir. Porém, quem é imaturo, quem não tem uma mentalidade desenvolvida, pessoas assim não sentirão nada. Serão servos da vontade e da efemeridade, incapazes de se aprofundarem, principalmente em uma relação com alguém. Sendo assim, não estou dizendo para nunca mais sentir. Só digo que nessas questões você deve ser indiferente também. Deve sentir, mas nunca se iludir. E caso dê errado, siga em frente, porque você já esperava. Confusão que atrapalha a sua paz. Para que atrair confusão para o seu lado? Você sabia que esse grupo de pessoas não tinha uma boa fama. Já conhecia por relatos as atitudes de tal pessoa. Sabia, por meio do que o indivíduo já vinha te demonstrando, que boa índole não era. Entretanto, caiu na ilusão. Insistiu, pensou que seria interessante estar ao redor de outras pessoas. Só que, como já dizia o ditado, antes só do que mal acompanhado. Sabe, o que te leva a prejudicar o seu próprio rumo só para ficar ao lado de pessoas caóticas? O que te prende a tudo que há de ruim em alguém? A sua falta de consideração própria? O seu ódio pelo que fez a si mesmo no passado? Pense sobre, porque não dá mais para você aceitar pessoas em sua vida que só quebram a sua postura e paz. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.